Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje vamos falar aí sobre o uso de tipos de dados genéricos e também continuar falando sobre o assunto de funções e entrar aí num novo assunto que é a questão de listas. Por que que esse tema é pertinente? Porque as nossas listas vão ser listas genéricas, vão ser listas, por exemplo, de clientes, lista de produtos e etc. Então, como o conteúdo da lista varia, eu vou ter um tipo T que representa esse conteúdo. Vamos criar um novo projeto aqui no Kotlin. Abram o IDE do IntelliJ, por favor. Cliquem na opção Kotlin JVM. Cliquem em Next. Em seguida, vocês vão colocar aqui um novo projeto. Nós vamos chamar de Generic Type. Generic Types, isso. Tipo de dados genérico dentro da pasta Kotlin. Esses projetos estarão todos disponíveis aí para você. Vou publicar no vídeo a URL do GitHub, ok? Clicar em Finish, expandir aqui o meu IDE. E agora, dentro de Generic Types, vamos criar um novo arquivo principal. Não esqueçam de marcar a opção Kotlin, para que a extensão tem que ser .kt. Vamos criar aquela velha função main, que é a principal, dá um Enter, e agora vamos ver a utilização de uma lista. Por exemplo, vou criar aqui uma lista de strings e vou jogar alguns valores dentro dela. Depois, trabalhando com uma outra function, que é o varargs, nós vamos transformar o conteúdo, que é uma array de strings, em uma lista. Para quê? Para que a gente possa utilizar as funções de mapeamento, funções de filtro, funções de drop, funções para take, funções para somar e assim vai, etc. Tá? Vamos lá. Val list é igual a uma lista, uma array list, né? Desculpa, uma array de string, ok? Então aqui está a minha lista, uma array list, tá? Só array de string. Agora que a minha variável está criada, eu vou adicionar dentro dela alguns elementos. Para isso eu vou precisar que essa lista que está aqui, vamos usar aqui um método para adicionar um novo elemento dentro dessa lista. Por exemplo, uma string Renato. Vanessa, Fernando e Pedro. Ok. Agora, quando eu der um print line na minha lista, os elementos serão exibidos na tela. Vou dar um run, clico nessa opção run, já trouxe o principal para cá, deixo selecionado. Olha o que eu estou tendo que fazer. Estou adicionando os nomes das pessoas linha a linha, para que eu possa ter aí a minha lista de trabalho. Teria uma outra forma de fazer isso? Sim, teria. Então a gente vai fazer isso de duas formas, ok? Olha lá, Renato, Vanessa, Fernando e Pedro, que são os nomes que eu tenho, tá? Então vamos vir aqui em cima, vamos criar uma nova função chamada FunToList, onde eu vou pedir como parâmetro um cara que é um vararg. E o que são varargs? São os meus argumentos que vão ser strings. Então eu digo o tipo de dado que eu quero. Eu posso receber uma infinidade de strings, tá? Tipo a função writeLine, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retornar para ela uma array list de string. Beleza? Vou dar um loop no meu vararg. Primeiro eu vou criar a minha lista.
de saída, né, meu output. E agora eu vou fazer um for each, onde cada elemento da minha string vai estar dentro de onde? Dos meus argumentos lá, que foram recebidos por parâmetros. E agora o meu list vai passar a receber o argumento s. E o meu return vai ser a própria lista. Olha como vai ficar essa sintaxe. Var list é igual a toList. Posso receber agora, olha lá os argumentos. Renato, Vanessa, Fernando, Pedro. Ficou bem mais simples de trabalhar. Então agora eu tenho o meu método toList, que vai me retornar esse cara, né? Vou colocar aqui só um val, porque somente leitura. E agora vamos mandar essa lista aí. Vou colocar mais um elemento aqui. Só que do jeito que ela está aqui, já ficou melhor do que a função anterior. Contrapartida, ela está fixa. Ela sempre retorna um tipo de dado que é essa string. Aí vem a questão do uso dos genéricos. Olha lá. Pedro Marcos, tá? Então, como é que eu faria para deixar essa lista melhor? Eu posso vir aqui, pego esse toString e passo a utilizar não mais o tipo de dado string como parâmetro. Então, eu vou receber agora um tipo T que vai representar a substituição do tipo que estava hardcoded aqui, a string. Então, eu recebo um novo tipo T, passo ele como parâmetro e retorno esse cara. E aonde tem string agora, eu coloco T. Então, agora eu criei uma arraylist de T, fiz um loop em T. S não é mais string, ela é T, que é o tipo básico. Pode ser uma classe também. E agora, o meu arraylist, como eu passei lá a string, ele já entendeu aqui a substituição. Eu poderia fazer aqui também, declarar explicitamente, ó. Não está errado. Só que ele fala assim, cara, é demais, eu já entendi pela tipagem. Ele fala aqui que não é necessário. Remova esse tipo, porque já está claro para mim, pelo conteúdo, que vai ser uma string. Mas, será que nunca mais eu vou determinar esse tipo? Vai, porque algumas vezes você vai querer um toList, por exemplo, de byte, e o cara está retornando inteiro. Então você fala, não, para mim byte é o que eu quero. Então você tem que forçar, tem que explicitar mesmo a tipagem de dados. Vamos executar. Funcionou do mesmo jeito. E agora eu posso usar outras functions. Por exemplo, vamos pegar os dois primeiros. Take2. Take2 seria um list e a função take, onde eu passo para ela como parâmetro a quantidade de elementos que eu quero. Então eu peguei os dois primeiros. Lembrando que aqui é val, né? Agora, eu vou pegar um outro valor que eu vou chamar de drop3. Quem é drop3? É a minha lista drop. Eu vou pular os três primeiros e vou pegar os dois próximos, os dois seguintes. Então vou colocar mais um carinha aqui. João. Beleza. Agora vamos imprimir os valores. Print line. Vamos chamar de a lista. E aqui eu vou chamar de print. Print line take2. E o print line quebra uma linha, né? Chamado drop3 take2. Que é essa cara aqui, ó. Drop3 take2. Beleza. Vamos executar a nossa aplicação.
Vamos ver o take two aqui junto com os demais. Olha a lista completa. Ok? Faltou só um detalhe. Vamos colocar a print line e tudo, porque eu quero que ele quebre as linhas, todas as linhas, tá? Só para melhorar a exibição. Estado final. Roda novamente. Melhorar essa bagunça aqui. Tá aqui a minha lista. Se eu der um take 2, veio Renato e Vanessa. Se eu der no drop 3, ele pulou Renato, Vanessa, Fernando, pegou Pedro e Marcos, porque é um drop 3 com seguida de take 2. Agora imagina que eu tenho uma nova lista de números. Então no meu toList de int, ou não vou especificar, não vou deixar explícito, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Ok. Aí eu quero pegar a soma desses caras. Olha só. Soma. Eu posso ordenar esses caras. Posso pegar o primeiro número, o maior número. Posso vir aqui, ó, números. Max. Min. Posso fazer um filtro. Quem vai ser o meu filtro? Vamos lá. Filter. Eu vou adiantar aqui um assunto. O elemento de iteração, ele está aqui dentro. Essa minha lista é de inteira, tá? Então, eu só vou querer pegar os números quando o resultado da divisão dele foi igual a 0. Significa que são os números pares. Então, vou chamar de pares. Vamos continuar com o nosso resultado. Agora a soma. Quem vai ser a soma? Eu vou jogar aqui dentro o valor da variável, né? Soma. Max. Min. E também os números pares. Se você quiser somar os pares, em seguida, ó, já faz um sum aqui, faz um outro filtro, converte numa nova lista utilizando a função map. A gente vai continuar aí falando sobre isso, tá? Então vamos lá executar. Olha lá, a soma 210, o maior é o 20, opa, o menor é o min aqui. Max 20 duas vezes, tá aqui. O menor é o 1, os números pares são esses, beleza? Então a gente viu aqui como é útil trabalhar com esses carinhas, né? Vou dar um file save aqui. Não posso dar um Ctrl S direto, porque senão minha VM aqui ela pira. É uma tecla utilizada para uma outra finalidade. Bem, aproveitando, eu poderia criar uma outra function que recebe como parâmetro uma function que vai ser executada. Daí na minha lista, por exemplo, de inteiros, eu posso fazer um filtro mais apurado. E essa forma de aplicar esse filtro, ela é bem diversificada. Imagina que eu vou criar uma função aqui chamada números pares, tá? Então olha o que a gente vai fazer. Aqui dentro do código, eu vou criar uma função, né? Vamos lá. Fun números, vamos lá, get
pares. Para me pegar os números pares, eu vou pedir um número. Ou simplesmente, melhor do que get números pares, eu vou colocar spar. Even odd. Aí, para saber se esse número ele é par, eu tenho que pedir um número n, que é um inteiro, e eu vou retornar a seguinte expressão. Em uma linha mesmo, a gente viu isso no vídeo anterior. O n, o resto da divisão dele por 2 tem que ser igual a 0. Então, se ele não é par, vamos colocar aqui. Ficar mais claro para todo mundo aí. A outra coisa, eu quero pegar todos os números que são múltiplos de 10. Ok? Para mim pegar um número que é múltiplo de 10, eu tenho que saber se o resto da divisão dele por 10 é igual a 0. Entendeu? É múltiplo. Daí eu peço o número n, e aí eu peço o múltiplo, que é o m. Por exemplo, 20 é múltiplo de 10? É. Por quê? Porque se você pegar o número 20, n, e dividir por m, o resultado dá 0. 25 é múltiplo de 10? Não. Porque se eu pegar m e dividir por m, n dividido por m, o resto da divisão, que é esse operador aqui, vai me dar 5, tá? Então, para eu saber se um número é múltiplo, eu passo o número, pergunto o múltiplo tal. Para eu saber se o número é par, na verdade ele é um múltiplo de 2. É isso. Poderia chamar a função é par, chamando a função é múltiplo. Bem, a ideia aqui agora, vamos pegar os múltiplos, ok? Múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? Vamos criar um novo filtro customizado aqui, fan filtro custom, onde eu vou pedir uma lista, que é uma lista de inteiros. Aqui é mais para mostrar como passar uma função como parâmetro para dentro de uma outra função, utilizando um outro tipo de operador, tá? E aí eu vou colocar um filter aqui dentro, que eu vou pedir, que ela tem que ser uma função que receba como parâmetro de entrada um inteiro. Aí eu vou colocar essa sintaxe aqui, ó, 2 pontos, e o resultado dela tem que ser um boolean, para que eu possa fazer o meu filtro. Boolean. Perfeito. E o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar uma lista de inteiros. Eu também posso usar generics aqui, não tem nenhum problema. Onde esse int vai ser o meu t. O que eu quero fazer aqui dentro? Eu vou criar uma nova lista. NL, nova lista, é igual, vou copiar daqui. E aí, eu vou iterar nos elementos do meu parâmetro list. Como já tem um parâmetro list de entrada, eu vou chamar de NL mesmo. Então, eu vou fazer um for each em cada elemento i dentro de list, né, que foi o parâmetro que eu recebi, e vou verificar se o filtro que eu vou chamar de isFilter, saber se é um filtro. E aí eu verifico se o filtro é aplicado aonde? Em i. Se esse filtro for aplicado em i, então eu vou pegar a minha nova lista e vou dar um add em quem? No elemento i. Então olha o que eu estou fazendo. Estou percorrendo essa lista de entrada, fazendo um for. Para cada elemento i dessa lista, eu verifico se o filtro que eu passei como um parâmetro, que recebe uma entrada inteira, é aplicável. Se ele for aplicável, então eu vou ter que retornar no final a minha nova lista. Vou dar um return NL. Beleza. E agora, nós vamos
pegar a função par e aplicar aqui. Vamos lá, novos pares. Vamos usar a função filtro custom, que vai pedir como parâmetro a minha lista, que é uma lista de inteiros, e vai pedir uma função que eu chamei de epar. Só que para mim conseguir passar essa função como parâmetro, aí eu tenho que usar um outro tipo de sintaxe. Eu vou ter que usar esse operador aqui, ó. Ok? Então eu coloco esse cara aqui, ó, epar, aqui dentro. Então o filtro custom recebe uma lista de inteiro, é o que eu recebi aqui, ó, na minha lista, ó. Legal? E aí já recebi como parâmetro a minha função epar, que recebe também um número inteiro. E agora, com os meus novos pares já listados, pares, novos pares. Deixa eu ver aqui. Beleza, porque ele está retornando uma array list, beleza. Ali eu estava trabalhando com list, é só colocar array list. É o que ele estava reclamando aqui, tá? E aqui eu vou devolver um array list, perfeito. Então eu recebo uma array list, require Kotlin collection array list. Enter. Cadê a minha nova lista? São números. Fiz errado. Perfeito. E os novos pares estão aqui. Vamos executar de novo. No Kotlin, assim, o padrão aqui que o pessoal está utilizando, eu vejo bastante, é utilizar, olha só, bater o mesmo resultado, tá? Renata, essa outra é mais fácil. Eu sei que é mais fácil, só que aí você toda vez tem que escrever a expressão aqui dentro. Nesse caso, você tem aqui uma função simples, mas imagina que você tem uma função aí, você tem uma lista de funcionário e você tem um critério que você quer selecionar alguém. Então, para que você não ponha esse critério aqui dentro, você cria uma function e depois você passa dentro das suas listas, ok? Você faz um filtro inicial no seu banco de dados, extrai a maior quantidade possível de informação, daí você aplica uma lista, uma função, por exemplo, em Java, um filtro em Java aqui, no caso o Kotlin, para você retornar e aí você não tem que colocar essa regra de negócio dentro do seu banco de dados, tá? Então eu tenho aqui esse filtro customizado, eu posso vir aqui, colocar geralmente assim, esse F fica minúsculo, esse também, muita gente coloca aí exodes, multiple, tal. Isso aqui é a mesma ideia, é só mostrar para vocês como trabalhar com as funções, utilizar aí uma anotação. Isso aqui a gente chama de Lambda Expression ou High Order Functions, né? Você passa funções como parâmetro e aí aplica o filtro. Se eu quisesse transformar essa função em generic, colocaria um T aqui dentro, trocaria esse int por T, passaria a receber T e devolver T. Opa! Então significa que agora eu posso utilizar para qualquer finalidade, porque a minha lista é T. Pronto, simples assim, ó. Filter cancel numbers, lá, funcionou. Vamos salvar. Bem, e agora o que é que eu tenho aqui? Vimos o operador IT, vimos a utilização de High Order Functions, vimos também como utilizar Lambda Expressions, vimos também como trabalhar com Drop, Take, Max, Min. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima videoaula.